Olá, sejam bem-vindos ao Compartilhando Insights. Eu sou Sâmia Carvalho, é um prazer ter você aqui comigo. Bom, no vídeo de hoje me deu vontade de falar. Eu tô com vários vídeos engatilhados com várias coisas que precisam ser explicadas, mas a gente vai aos poucos e eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma dúvida, se eu puder te ajudar de alguma forma, vou pedir para você deixar nos comentários. Deixe o seu like, deixe seu joinha, aquilo que a gente já sabe como funciona, e vamos embora. Bom, vou explicar hoje um pouco sobre como a nossa mente funciona e como a nossa mente cria a realidade, que é uma coisa que eu vejo que a maioria das pessoas, inclusive eu, é uma pessoa que estava dormindo, completamente adormecida, como a maioria das mentes, elas acham que as coisas são aleatórias e que tudo que elas estão vivendo, elas estão vivendo por acaso, quando na verdade isso não chega nem perto da verdade, né? Conhecei a verdade e a verdade vos libertará. Inclusive, esse é um dos objetivos desse canal, poder ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre como funciona e melhorar suas criações, assim como eu tenho melhorado as minhas. E nada mais gente, do que condicionar sua mente a pensar de uma maneira mais inteligente. Condicionar todo o seu pensamento, que é baseado em tantas crenças. Eu já tenho um vídeo que fala sobre merecimentos e crenças, vou deixar no card, caso você queira se interessar para assistir. Tá um vídeo bem legal, onde eu estou compartilhando as experiências, onde a gente acha que sabe de uma coisa, quando na verdade a gente não sabe. Nesse vídeo eu quero explicar para vocês como nossa mente funciona, como eu entendi que ela funciona e como a realidade desde então tem se desdobrado na minha frente, com um trenzinho de causa e efeito, com uma coisa vai levando a outra. E quando a gente tem o conhecimento certo, quando a gente tem o conhecimento da verdade, a gente se expande, né? A gente acaba abrindo caminhos que a gente olha e a gente fala: nunca que isso teria acontecido se eu não estivesse prestando atenção, se eu não soubesse exatamente o que eu estou fazendo. Em outros tempos, eu poderia achar, quando você não tem o conhecimento, você acha que é aleatório, você acha que você está sendo sorteado. A gente tem muito essa coisa de falar assim, o universo. Eu tinha muito isso. Vou falar sobre mim, né? Compartilhar a minha experiência. Eu tinha muito isso de falar assim, eu e o universo está contra mim. Muitas vezes eu falei essa frase. Só que tem um porém, uma afirmativa completamente equivocada, que afasta tudo isso que você está tentando atrair, acaba se afastando de você, que é você mesmo, nada mais é do que você mesmo afastando aquilo. Porque quando a gente fala assim, eu e o universo, tá errado. Você é o próprio universo, você é a figura que está criando tudo, só que você é a peça do mecanismo, entende? Então, assim, não existe o universo estar contra você, não existe você estar fazendo uma coisa e o universo querendo outra, não. O máximo que acontece é você e o seu eu superior, e essa dinâmica de eu superior eu vou explicar uma outra hora, mas talvez o seu eu superior vai querer te direcionar, te alinhar, te redirecionar toda a sua rota e montar, talvez, uma história dramática para chamar a sua atenção. E quando eu digo chamar sua atenção, é chamar a atenção da sua própria consciência. Então, assim, a sua mente nada mais é do que a varinha mágica. A sua mente é o filtro entre você e o seu próprio Deus. E quando eu falo próprio Deus, entenda que tem vários níveis. Deus não é só uma coisa que a gente olha e fala assim, Deus. Não, são níveis, são hierarquias. E você se comunica com essas hierarquias de uma maneira muito sutil, e o tempo todo é uma troca, é um feedback constante. Nada que passa na nossa mente é aleatório, nada. Mas tenha absoluta certeza disso, que tudo que passa pela sua mente, tudo que passa pelo filtro, pelo seu crivo, foi você mesmo que está se retroalimentando de algum ponto. É um pensamento muito complexo e é um pensamento assim que é rejeitado pela maioria das pessoas. Por quê? Porque te exige muita responsabilidade. E eu garanto para você, se você se dedicar a entender esse conhecimento, se você se dedicar a perceber o quão sutil a sua mente a nossa mente e como ela cria 100%, quando eu digo 100%, gente, é tudo.
tudo. Os pais que você tem. Fiz também o vídeo que eu achei necessário falando dos pais, porque eu acho que é o maior pilar que a gente tem que consertar dentro da nossa cabeça. Eu pretendo fazer um vídeo sobre explicando realidades paralelas, explicando sobre sincronicidade, sim, ponto de singularidade. É muito assunto. Mas eu garanto pra você, se você caminhar aqui devagarzinho comigo, o que essa doida tá falando, não tô entendendo nada, o que ela fala não faz sentido nenhum, de onde ela tá tirando todas essas informações, confia. Confia, você sua mente já tá cheia de caquinha. Então, assim, se você só escutar a verdade, eu sei que você vai sentir no seu coração que é a verdade, você vai dizer, putz, faz muito sentido. Então, a gente acreditar que a gente faz parte de um jogo onde tem alguém sentado num trono lá em cima, julgando se a gente é certo, se a gente é errado, se a gente vai pro céu, se a gente vai pro inferno, se a gente é uma pessoa boa, se a gente não é. Isso nada mais é do que um conto de fadas que as religiões contaram. Tem uma verdade atrás disso? Tem, mas não é... A complexidade disso é muito maior do que essa que a igreja prega. Mas a gente não vai entrar... Igreja, quando eu falo igreja, religiões, tudo, em todos os aspectos. Nada mais é do que manipulação. Mas existe sim, de fato existe, tanto que perdura, né? A verdade, ela perdura. Então, enquanto houver isso, enquanto houver religiões, enquanto houver mentes que acreditem, que dê crédito para que aquele tipo de realidade se manifeste, ela não deixa de ser uma verdade. Tudo que a sua consciência, a sua mente coloca uma força por trás, vai se manifestar na realidade. Isso vai se desdobrar de alguma forma. E é aí que está o perigo. Por isso que nossa missão aqui, a minha missão pelo menos, é fazer com que as pessoas tirem esses filtros. Se for para colocar um filtro, coloca um filtro mais real. Coloca um filtro onde você vai ser uma pessoa que você vai conhecer as suas camadas. Trate o autoconhecimento como uma coisa mais sutil, uma coisa que vai te elevar em todos os níveis, a níveis de espírito, a níveis de alma. Porque quando a gente coloca tudo isso na mão de tem um Criador, tem um Deus lá fora, a gente está afastando tanto o nosso poder, porque é a nossa mente que desdobra a realidade. Então, enquanto a gente não trouxer essa consciência, enquanto a gente não trouxer essa responsabilidade, poxa, é o que passa pela minha mente, é o que eu aceito ou não aceito, ou eu ignoro, mas inconscientemente eu sei daquilo e eu tô fingindo que eu não tô vendo, eu tô fingindo que eu não sei. É isso que se manifesta na realidade. É essa realidade que eu estou desdobrando. Então, a gente é a própria máquina do tempo. Para nossa mente, não existe tempo e espaço. Tanto que os estudos de psicologia falam, se você sofre um trauma, aquilo na sua mente, toda vez que você for passar por uma coisa parecida, você vai sentir a mesma sensação, porque ela ficou presa lá, ficou um ponto de energia lá preso, coagulado, com aquela energia que tem uma memória. Aquela energia, ela vai ter uma memória, ela vai ter que é o que chama de memória reativa, é o que se chama. E você tem que trazer em todas as suas memórias, fazer todo um exercício que não é um exercício simples, mas é um exercício muito necessário, que tem me ajudado muito no autoconhecimento, que é o exercício de mente analítica. Coloca a sua mente para analisar sem o sentimento. O sentimento é importante, o sentimento é necessário, mas não se identifique com ele. Se coloque como uma consciência que está olhando de fora. Isso vai te mostrar vários pontos na sua história e onde você vai poder ver que tudo, absolutamente tudo, é responsabilidade sua. Ai, mas meus pais me programaram assim. Ai, mas a minha religião me programou assim. Sim, eu estou te dizendo que é você que cria 100% de tudo. Então, se você tem pais difíceis, se você cresceu... Eu mesmo cresci dentro de uma igreja evangélica. Outro dia a gente toca nesse assunto. Mas foi necessário. Algumas travas eu mesma me coloquei. E assim, não sou eu que estou colocando, eu que estou jogando. E sim, um outro nível de eu que sabe que isso foi necessário em algum ponto para poder me proteger de alguma coisa ou para poder me levar para o caminho certo. Isso a gente pode chamar de livre-arbítrio, isso a gente pode chamar de destino. Bom, isso pode se desdobrar de muitas maneiras e aí o assunto vai ficando cada vez mais complexo. Mas o teor do vídeo aqui é que você entenda que você tem sempre que trazer responsabilidade para a sua própria mente. E você tem que entender que é a gente que escolhe o tempo todo. O tempo inteiro é te dado escolhas.
é escolhas do seu relacionamento, é escolhas de você com você mesmo, do que você vai fazer, do que você pode fazer para melhorar, do que você não pode fazer, o que não cabe, o que não entra no seu crivo de ajudar. A gente tem que ter essa ciência para poder crescer mais enquanto alma. A gente está muito infantilizado, esperando que alguém venha salvar a gente. E aí entra um outro assunto, que são muitos leques, muitos níveis, muitas camadas, mas a gente está sempre esperando alguém. Então, a gente está condicionado a esperar alguém ajudar a gente. Então, a pessoa que vai aparecer para mim vai me fazer feliz. Por que que você tem esse pensamento? Porque esse pensamento está o tempo todo sendo colocado dentro da sua cabeça. E aí você desdobra isso na realidade sem parar para pensar, poxa, será que é isso mesmo? Eu preciso de outra pessoa para me fazer feliz? Eu preciso de outra pessoa que me desperte sentimentos bons para que eu ache o que para que eu encontre o que eu acho que é a tal da felicidade. A gente está aqui para nada mais, nada menos do que aprender, manipular a energia. E a energia, ela tem a forma que ela quiser. Então, essa mensagem que eu estou passando para vocês, ela é passada de várias maneiras, de várias formas, mas com vários filtros, né? Mas não deixa de ser a mesma mensagem, não deixa de ser o mesmo aprendizado. Mas assim, eu costumo dar um exemplo, geralmente quando eu estou conversando com os meus amigos, se eu quiser ir daqui para a Bahia, eu consigo ir a pé? Sim, eu consigo ir a pé. Eu também consigo ir de bicicleta? Eu consigo ir. Mas eu também posso ir de avião, eu também posso ir de jatinho, eu posso ir e aí eu vou muito mais rápido, né? Eu também consigo ir só fechando meu olho, imaginando eu chegando na casa da minha mãe. Eu também fui. Então, assim, é isso que a gente tem que pensar e a gente tem que começar a incorporar no nosso entendimento e na nossa realidade de como as coisas funcionam. Tudo foi criação nossa. Então, os pais que a gente teve foram criações nossas. O tipo de infância que a gente teve, a gente ainda não tinha autonomia, né? A gente tinha figuras ali que mostraram pra gente um caminho, mas que não necessariamente precisa ser esse o caminho. O caminho pode ser muito mais simples do que a gente acha. A gente só precisa se dispor a conhecer o caminho e simplesmente as coisas vão se desdobrando. E eu sou prova viva disso, assim. Tudo que tem acontecido, tudo que aconteceu na minha vida, quando você para fazer essa análise, se colocando um pouco mais para trás, fazendo essa análise assim, imparcialmente, como se você fosse uma terceira pessoa, você vai ver que muita coisa você atraiu, tanto coisa boa tanto coisa positiva quanto coisa negativa. Isso aí sempre vai ter. O que a gente não pode fazer é sempre terceirizar as coisas. Eu tinha um pouco isso. Eu sou assim por causa disso. Isso aqui me aconteceu. Os meus pais fizeram assim. Eu vim de um lugar que era assim. Não tem nada a ver. Isso aí é só você mesmo se identificando com a história do personagem. Você não é o personagem. O personagem é só uma maneira que a sua consciência encontrou para viver a experiência aqui. Você é muito mais do que isso. E você está aqui para aprender a manipular a energia. Por quê? Porque em algum momento você achou que seria interessante. Então, nada mais justo do que você descer para cá, para o jogo dos espelhos, se conhecer melhor, se compreender melhor, compreender. Então, entender profundamente o que eu vim fazer aqui, qual é a dinâmica desse planeta, né? Aqui as coisas funcionam com água, terra, fogo, ar e por que é desdobrado dessa maneira? Por que é assim? O que cada um representa? Isso tudo é muito importante. Isso tudo devia ser ensinado nas escolas. As crianças deviam saber disso e virar adultos incríveis, assim. Porque quando você pensa que a gente está aqui só para procriar e talvez ter um emprego e ser infeliz, né? Porque esse modelo que a sociedade coloca, se a gente for olhar para todo o jeito como a sociedade está construída, a gente vai ver que as pessoas não são felizes, as pessoas não têm propósito, a gente está achando que quer uma coisa quando a gente, na verdade, não quer nada daquilo. E sendo que o que a gente veio aqui foi se conhecer e aprender a manipular a energia, aprender a manipular o poder que a gente tem, que é tão grande, tão infinito, tão incrível, que a gente se condicionou a se colocar, né, nesse bolo de carnes, nesse aglomerado incrível que é o corpo. Se a gente parar para ver a complexidade que é ter um corpo, que é como o cérebro funciona,
E o cérebro nada mais é do que o limitador que recebe as mensagens da mente e que vai processando os algoritmos e colocando eles para fora. Então, assim, se você olhar a sua realidade hoje, você vai ver que tudo, você tem que olhar para tudo e pensar, fui eu que criei isso aqui. Isso aqui é tudo criação minha. Então, assim, isso aqui representa o meu estado de consciência. Se você é uma pessoa bagunceira, dentro de você tem coisa bagunçada. Se você é uma pessoa extremamente organizada, você vai perceber que os seus pensamentos tendem a ser mais estruturados. Se você é uma pessoa que sofre por controle, e ironicamente eu acabo atraindo pessoas que gostam do controle, porque eu sou uma pessoa que tem um pouco dessa dispersão de energia por ser um pouco bagunceira, enfim, estou no aprendizado para isso. E quem está me ensinando são os espelhos que me cercam. Então, assim, é esse exercício que a gente tem que fazer. Se perguntar quem sou eu, quem são as pessoas que me rodeiam, que são os meus espelhos, né? São os meus reflexos. O que me incomoda naquela pessoa é o que tenho dentro de mim que eu preciso trabalhar. Então, se aquela pessoa me incomoda muito porque ela fala demais, será que eu não tenho que trabalhar a minha comunicação? E é por isso que o meu algoritmo lê isso nela. Isso é muito essencial. Quando a gente tem esse tipo de conhecimento, quando a gente chega num ambiente, o ambiente tende a se moldar a nossa energia, porque é como se você soubesse. Você sabe o que você está fazendo. Diferente de quando você não tem esse tipo de informação, você acha que as coisas são aleatórias porque são aleatórias. Não. Como eu disse, nossa mente é como se fosse uma varinha. Se a gente tiver as informações corretas, se a gente der as informações e os comandos corretos, tudo tende a se reorganizar de uma maneira bizarra ao nosso redor. As pessoas certas tendem a nos encontrar porque a nossa mente ela acaba achando que o tempo é uma coisa depois da outra. Porque, de fato, o nosso cérebro processa uma coisa depois da outra. Então, tudo que eu estou falando agora está entrando aí, a frequência na sua mente através do som, que são as palavras que eu falo. E isso acontece uma palavra após a outra. E isso é o jeito que a realidade se manifesta aqui. Mas, por exemplo, quando a gente dorme, que a gente vê como as coisas acontecem de maneira simultânea ou sem explicação causal, e a gente fala, acorda e fala, foi só um sonho. Não, aquilo ali tem alguma mensagem poderosa para você. Porque aquilo ali é uma outra parte sua tentando te mostrar coisas a seu próprio conhecimento. São coisas para você mesmo conhecer. Então, se a gente treinar nossa mente com esse tipo de informação, gente, muda tudo. Muda tudo. As sincronicidades, elas começam a aparecer de maneiras assim que você fala, caraca, como isso aconteceu? Então, assim, e não mais uma coisa depois da outra, porque isso também não deixa de ser uma crença, eu vou conseguir um tal objetivo depois que eu fizer isso, realmente, e enquanto você pôr tempo, o universo é infinito, ele vai deixar você, com esse plano aí, até quando você tiver vontade de realmente executar. Agora, quando você simplesmente se põe no caminho com entusiasmo, e entusiasmo aqui você leva como uma palavra-chave do vídeo, você se coloca no caminho e você fala, eu vou fazer o melhor que eu tenho, com o que eu posso agora. Se você olhar para todas as histórias de pessoas de sucesso, de pessoas que deram certo no que elas se colocaram a fazer, elas simplesmente, sem cessar, com um objetivo específico, elas fizeram o melhor que elas tinham naquele momento, elas encontraram elas encontraram um ponto de singularidade em algum momento onde aquela realidade já era real, aquela realidade já estava manifesta, e aí um dia ela simplesmente vai lá e vai dizer, era isso, eu consegui. É um assunto bem complexo, é um assunto que eu pelo menos, sou apaixonada. Os últimos anos da minha vida eu me dediquei a estudar isso, a entender como isso funciona. E eu vejo, quando eu tento explicar para as pessoas, até num vídeo como esse, eu tenho certeza que a cabeça da pessoa começa a rejeitar a informação, porque é uma outra frequência. Mas eu garanto que se você escutar e falar para sua mente que você quer entender como isso aqui carrega muita verdade, a sua mente ela vai se desdobrar de uma maneira e você vai perceber. Vai surgir coisas no seu caminho que você vai dizer, mas isso aqui não estava aqui. Como isso aconteceu? E simplesmente acontece. E só porque você soube processar uma informação corretamente. Então, assim, eu espero que eu possa ser esse algoritmo que te ajude a enxergar o seu próprio potencial. Porque é isso que eu estou fazendo comigo.
E eu resolvi deixar tudo isso registrado agora, né? Porque não adianta nada a gente, muita informação dentro da gente, sem ser passada adiante, sem ganhar uma nova voz, sem poder ser disseminada de uma certa forma, assim, com o nosso próprio tom, com a nossa própria voz, com o nosso eu sou. Ela vai ser uma informação perdida, ela não vai ser válida. E aí não vai ter valido a pena o rolê aqui no planeta Terra, né? Que é um planeta tão incrível. Então, assim, é isso que eu queria explicar nesse vídeo. Como a sua mente pode desdobrar na realidade. Então, assim, toda matéria não existe. Isso é o lembrete que a gente tem que ter. Toda matéria que nos rodeia, ela não existe por uma criação aleatória. Tudo aquilo tem um porquê, e se está na sua frente, se está manifestado na sua frente, tem um motivo. E é sobre você. Então, independente do que ela seja para você, positiva ou negativa, tenta aplicar a neutralidade e aí sim extrair o conhecimento. Porque é isso que eu tenho feito na jornada e eu tenho visto como vale a pena, como a gente consegue ser uma pessoa mais plena, uma pessoa mais entusiasmada, uma pessoa mais feliz. Eu já fui a pessoa que sempre falou que o mundo era uma bosta e que queria que tudo se destruísse porque o ser humano não prestava, quando na verdade isso é uma falácia, isso é uma grande armadilha ao qual a gente está sujeitado, de achar que o mundo é escasso, que as pessoas são ruins, que o ser humano é ruim. Existe sim maldade, existe sim coisas horríveis, existe coisas abomináveis, isso aí é um fato. Mas a gente achar que o universo é só isso e que por isso a vida não vale a pena, a gente acaba sendo medíocre com a gente mesmo, a gente acaba ofendendo a nós mesmos, porque no fim é a gente que está criando tudo. Então, assim, é mais para a gente entender o nosso poder como criador de realidade, para a gente entender como a gente é o maestro do nosso próprio sistema. E se não tem ninguém que veio salvar a gente, que é o que as pessoas estão esperando, alguém vai vir me salvar, né? Jesus vai vir me salvar, a religião vai me salvar. Não é esse o caminho. Quem vai salvar você é você mesmo. Quem vai salvar você é se você tiver a informação correta. Informação é energia alocada no tecido de espaço-tempo. Então, se essa informação está chegando para você, se você está conseguindo captar, por mais que você pense, essa garota é louca, não é aleatoriamente que eu estou na sua frente. Não é aleatoriamente que a minha voz está entrando dentro da sua cabeça. Isso é só para você se lembrar. Então, se lembre. Lembre que tudo isso aqui é você que está criando. Eu e você estamos criando a realidade. Então, enquanto a gente coloca a responsabilidade nos outros, enquanto a gente coloca a responsabilidade no governo, enquanto a gente se coloca como a vítima de uma história e aí entre o poder de uma narrativa, a gente vai continuar criando isso. E isso não vai levar a gente a lugar nenhum, levar a nada. Então, diante disso, eu espero que um pouquinho da mensagem tenha entrado na sua mente. A gente volta a qualquer momento aí, a gente tá com vários vídeos engatilhados e eu vou continuar postando aqui. E espero que você tenha se identificado em algum ponto. Se não se identificou também, tá tudo bem, só não desiste. Não desiste, fica por aqui porque tem muita coisa boa pra gente aprender junto, pra gente manifestar junto. E o que a gente vai querer fazer aqui é uma comunidade com criadores que sabem o que estão fazendo. Uma comunidade onde as pessoas vão poder entender de fato o poder que elas têm. Que assim, são poucas. Temos, mas são poucas. E a gente precisa multiplicar esse número. Então, é sobre isso. Eu vou ficando por aqui. A gente volta aí na próxima semana. A gente tá com 2 vídeos por semana. Eu vou pedir para você acompanhar a gente, tendo nas redes sociais. Fica aqui com a gente. E é isso. Um beijo grande e boas criações. Cuide da sua mente.